Hoje eu vou revelar a fórmula para mudar completamente o resultado da próxima eleição. Existe uma força gigantesca no Brasil que quase ninguém percebeu e ela pode decidir o futuro do país. É a resposta clara de como podemos vencer a próxima eleição. E essa resposta está nas pessoas que ninguém está olhando. Há um gigante adormecido no Brasil. E se esse gigante resolver acordar, a gente muda este país de uma vez por todas. Não estou falando de um partido, não estou falando de um candidato, estou falando de milhões de brasileiros que têm um poder muito maior do que imagina. Bem que eu vou mostrar. Você sabe que eu nunca te peço nada, então por favor, deixe um like no meu vídeo, se inscreva no meu sofrido canal, ajude o canal a ganhar um pouquinho só de relevância, não custa nada, é de graça, colabora. Conforme prometi no meu último vídeo, tenho uma estratégia para vencermos as eleições de outubro com o pé nas costas. A gente fica aqui travando uma batalha quase inútil entre direita e esquerda, enquanto o que é fato fica em segundo plano. Nós vamos conseguir virar o voto do petista? Puta, dificilmente. Eles se dividem em alguns subgrupos. Existe o petista ignorante, que é aquele que não tem discernimento do mal que o Partido das Trevas representa para o Brasil e para ele próprio. Ele tem baixa renda, baixa escolaridade, acha que o painho, o ladrão de 9 dedos, é o pai dos pobres. E vai ser difícil convencê-lo de todo o mal, de todo o atraso que esse câncer representa para o país. Temos o petista imbecil, que é aquele que sabe que o Partido dos Traficantes é a personificação da corrupção no país, que eles são bandidos, que eles são ladrões, que é a personificação do atraso, que é a marra que impede o Brasil de crescer, que representa a cleptocracia em sua forma mais clara, limpa, cristalina. Mas ele não quer saber, ele quer porque quer votar nisso, porque enxerga e não vê. Tratamos aqui de uma gente alienada cultural, social e intelectual. Estamos falando via de regra de preguiçosos, invejosos e gente que não tem coragem de encarar a vida e vencer por mérito próprio. São encostados e esperam por uma tetinha para chamar de sua, mas essa tetinha que eles esperam nunca virá, porque embora não saibam, eles são descartáveis pelo regime fascista do PT. São massa de manobra e nada mais do que isso, mas eles são iludidos, são miseráveis, com camisa do Che, com cabelo ruim e cheiro ruim, que defende os milionários da alta casta petralha. Temos o político petista canalha, aquela gama de gente que vive, prospera e enriquece às custas do país e da verba estatal. São os políticos corruptos que enriquecem eleitos às custas do petista ignorante e do alienado. São abastados, vivem em mansões, vivem no luxo e se vestem de grifes, se utilizam de seguranças armados e carros blindados, visitam os melhores lugares do mundo, hospedando-se nos melhores hotéis e se servem das melhores mesas, tudo bancado com dinheiro sujo de negociatas inenarráveis. E ainda temos os petistas burgueses e aristocratas. São banqueiros, são rentistas, são investidores, são grandes conglomerados amigos do rei, como os irmãos Batista, só para citar como exemplo. E ainda a casta que se alimenta da verba pública e do bem do serviço público, que lutam ferozmente para não perder o poder e as benesses que só um partido como o PT pode fornecer. Nesse balaio temos hoje a oligarquia política e jurídica que dominou o país, membros do judiciário, do legislativo, do executivo que dominaram tudo, dominaram até os oligarcas clássicos. Estou preparando um vídeo apenas sobre essa ótica. Temos aqui também o consórcio de mídia, que é o braço que sustenta tudo isso, que é regado a verbas bilionárias públicas. Um parêntese aqui, se não fosse o suporte, o sustentáculo da mídia para todas as ilegalidades cometidas, principalmente pelo Supremo e pelo desgoverno da facção PT, seguramente não estaríamos nessa situação calamitosa em que o país se encontra. Não estaríamos diante dessa falência moral e institucional em que o país foi mergulhado se a mídia fizesse o trabalho dela, mas eles são coniventes. E como sempre piora, temos ainda as organizações corruptas, roubando e desviando dinheiro público e lavando esse dinheiro bem lavadinho para eles. E as organizações criminosas e terroristas que crescem e expandem seu poderio graças às brechas e oportunidades que só o PT disponibiliza a elas, graças à impunidade que só o governo Petralha é capaz de proporcionar.
Tudo isso de um lado e do outro lado, nós, os pobres coitados pagadores de contas e impostos. Pergunto, como vencer essa máquina? Como vencer tudo isso? E eu respondo da forma mais simples possível, através do voto. Voto? Ah, tá. Descobriu a América, diria você. Calma, eu já chego lá. Vamos falar dos jovens. Na eleição passada, os bandidos petralhas fizeram campanha a favor do voto dos jovens, lembra disso? Faz sentido. Jovem é mais manipulável, mais iludido, é mais doutrinado nas salas de aula pela lixaiada petista. No frigir dos ovos, nos últimos 40 anos, enquanto a gente dormia politicamente, correndo atrás de progredir financeiramente, montar um patrimônio e pagar contas, os comunistas estavam fazendo a cabeça da juventude e a gente nem se deu conta. Por conta disso, perdemos a geração que hoje está na casa dos 30 aos 40 anos. Detalhe, depois do nosso despertar há pouco mais de 10 anos, nós já revertemos isso. Hoje já temos uma geração chegando agora aos 20 anos que, assim como nós, já odeia os corruptos e comunistas do PT e tudo que eles representam. Mas ainda não é suficiente. Então, o que podemos fazer, o que vamos fazer para derrotar o sistema, as quadrilhas políticas da esquerdalha, as quadrilhas dos crimes comuns do tráfico e roubo, as quadrilhas formadas por servidores públicos, as forças do mal que tomaram o país de nós? Vamos colocar nosso exército nas ruas, o exército dos esquecidos, os 60 mais, os velho, as véia, os tio do zap, as tias do zap, os 70 mais. Essa é a nossa força dormente, nosso gigante adormecido, nossa gente que vai se levantar e mostrar seu valor. Nós, os 60 mais, onde eu me incluo, somos mais de 32 milhões de pessoas, somos quase 33 milhões, somos mais de 33 milhões de votos e somos majoritariamente de direita. Porque somos vividos, não somos manipulados facilmente, não nos deixamos mais nos enganar facilmente. A escola da vida já nos ensinou muitas coisas. Já aprendemos que o Partido das Trevas não passa de uma quadrilha de bandidos corruptos, simples assim. Quem, assim como nós, viveu 6 décadas ou mais, viu o Brasil mudar muitas vezes, viu governos começarem e terminarem, crises, planos econômicos, avanços e retrocessos. Essa experiência tem valor e numa democracia, uma das formas de transformá-la em participação é comparecer às urnas. Vamos analisar. Existe um número que deveria fazer todo brasileiro refletir. Mais de 32 milhões de eleitores deixaram de votar na última eleição. Isso é muito mais do que a diferença de voto entre os dois candidatos. Dados do TSE mostram que o eleitorado com 60 anos ou mais está concentrado principalmente nos estados mais populosos e com a população mais envelhecida. As estatísticas oficiais permitem extrair esses números por unidade da federação. Só em São Paulo somos quase 8 milhões de pessoas, Minas 3,3 milhões, Rio de Janeiro, 3 milhões de pessoas. Bahia, Rio Grande do Sul e Paraná, 2 milhões de pessoas. Vários estados com mais de 1 milhão de pessoas, como Pernambuco, Ceará, Santa Catarina e Goiás. Olha que interessante esses números do segundo turno da eleição presidencial de 2022 extraídos do TSE. Eu vou arredondar, ok? Eleitores aptos, 156 milhões. Comparecimentos, 124 milhões. Abstenções, 32 milhões de pessoas. Percentual de abstenção, 20,59%. Votos válidos, mais de 118 milhões. Votos brancos, 1 milhão e 700 mil. Votos nulos, quase 4 milhões. O bandido do Lula teve 60 milhões e uns quebrados, 50,90% dos votos. E Bolsonaro, 58 milhões e uns quebrados, 49,10% dos votos. Diferença de votos entre eles, 2.139.645 votos. 32 milhões de brasileiros não compareceram às urnas. A diferença entre os dois candidatos foi de pouco mais de 2 milhões de votos. O número de abstenções foi de aproximadamente 15 vezes maior do que a diferença final entre os candidatos. O eleitorado brasileiro continua envelhecendo e o grupo com 60 anos ou mais é o que mais cresce a cada eleição. Nós somos um exército de 33 milhões de pessoas ativas que somos majoritariamente de direita.
E ainda o TSE informou que houve um crescimento de eleitores com 70 anos ou mais em 2022, grupo para o qual o voto é facultativo. Para fechar, nós, os chamados idosos, somos a maioria, somos 33 milhões de pessoas que podem mudar o rumo do país. Com 10% desse contingente, nós vencemos as eleições com o pé nas costas. Vamos iniciar uma campanha pelo voto dos idosos. Vamos levar nossos pais, mães, tios, tias, avós, todo mundo para votar. Claro, é inconcebível, é inaceitável, é inexplicável como tem gente de bem que consegue votar nessa besta fera que é esse sapo cachaceiro. É inaceitável que quase metade da nossa população ainda se presta a esse papel ridículo de votar nesse merda. Mas fazer o quê? Nós podemos salvar o país, basta que nos levantemos e vamos votar. Ah, mas as maquininhas não são confiáveis. Ah, o TSE, o STF, o sistema. Tudo bem, pode até ser, mas eles têm uma certa margem de manobra que eles não conseguem ultrapassar, se é que você me entende. Podem até manipular pesando a balança para o lado deles, mas com números acachapantes eles não conseguem burlar. Vamos ter em mente o seguinte: esta é a eleição que vai decidir o futuro do Brasil. O bebum de volta à cena do crime mais uma vez vai representar mais 4 quadrilheiros com a bunda sentada no Supremo, mais 4 bandidos do PT no Supremo, que já conta com 8 deles, e mais 100 indicações de juízes e desembargadores Brasil afora. Se eles levarem essa eleição, a implantação da cleptocracia Supremo PT estará concluída com pleno êxito. Temos que acordar, temos que lutar, temos que ir às urnas e acabar com essa palhaçada de uma vez por todas. Encerrando a trajetória criminosa do PT e do Gambá do Guarujá em nossas vidas, já será uma vitória esmagadora para o bem do país. Será o início da liberdade que este país e seu povo merecem. Será o fim de uma facção criminosa dominando o país e esse partido de merda será jogado definitivamente na lata do lixo da história. Véios e véias, levantai-vos. Só depende de nós. Estamos falando de uma diferença de apenas 2 milhões de votos que vão decidir a eleição. Repito pela 10ª vez, somos 33 milhões de gente grande e responsável. Basta que a gente tire a bunda do sofá e vá votar. Simples, fácil. E a gente acaba com essa farra toda, a gente derrota essa quadrilha toda, a gente acaba com essa cafajestada toda, com esses usurpadores do poder. Quer um argumento definitivo? Não vamos nos esquecer que eles estão há 4 anos prendendo, torturando, acabando com a vida de idosos e idosas que foram presos no dia 8 de janeiro e que tiveram suas vidas destruídas. Eles não tiveram dó nem piedade dos nossos idosos. Chegou a hora da gente dar o troco e nosso troco tem que ser bem dado nas urnas. Eles têm que saber que vão perder a eleição para um exército de idosos. Nós temos que representar todas aquelas pessoas que foram destruídas injustamente por eles. A gente não pode deixar passar essa oportunidade de jeito nenhum. É hora de dar o troco com fé, com gosto. Vale sempre a pena lembrar que num país sério, Flávio não seria candidato, Jair seria candidato, Lularápio estaria ainda na cadeia e estaríamos agora elegendo o sucessor do Jair. Livremente, tranquilamente, democraticamente. Mas tranquilidade, democracia e liberdade não fazem parte do vocabulário da quadrilha comunista. Viu como a solução é simples? É colocar nosso exército nas ruas. É nosso exército de idosos indo às ruas. Bora! Ajude este vídeo a rodar, a ganhar engajamento, a ganhar força. Vamos fazer essa campanha pelo voto dos idosos crescer. E nós veremos a nossa vitória em outubro. Nos veremos lá. Vamos embora. Valdir Palma de Bragança Paulista. Até a próxima, claro, se houver, se deixarem. Like no meu vídeo, se inscreva no meu canal. Fiquem bem, forte abraço.